Bom dia para todos nós. Hoje, domingo, é o segundo domingo do Advento. Nós vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 12. Neste domingo do Advento, o Evangelho lido nas comunidades, Mateus 3, versículos 1 ao 12, nos traz a figura de João Batista como quem primeiro anuncia e testemunha a vinda do reino de Deus ou dos céus, como diz Mateus. Para Mateus, quem começou o Evangelho foi João Batista, profeta de Israel. João revela que a mensagem do reino é comum aos dois testamentos. Não há solução de comunidade. O fio condutor é o profetismo, a capacidade de ver os sinais do reino e fazer a vontade do Pai. Para que o reino e sua justiça sejam sempre a prioridade. Vejamos, Mateus representa a verdadeira realização do judaísmo. Mateus representa a verdadeira realização do judaísmo. A plenitude da lei e dos profetas. As palavras de João pedindo conversão e justiça, e não apenas ritos, elas são atuais. Nós sabemos que elas são atuais. Ele pede arrependimento, conversão. Esse apelo, arrependei-vos, o reino dos céus está chegando, que está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. O original grego diz, mudem de mente, metanoieté. No grego, metanoieté, mudem de mente, porque o reino divino acabou de chegar. Em grego, egiken. Alguns textos traduzem como está perto ou próximo. Só se for geograficamente, porque em termos de tempo, conforme esse evangelho já chegou, e só Mateus diz isso, já chegou. Afirmar que o reino já chegou, mesmo quando vivemos na realidade social e política uma situação oposta ao próprio divino, é uma profecia corajosa e verdadeira. Sim. Uma situação oposta ao projeto divino é uma profecia corajosa. É subversiva em relação a todos os impérios e aos nossos costumes e convenções costumeiras. Vejamos que naquele tempo afirmar que o reino de Deus já chegou era negar o poder do império. E o Evangelho afirma isso no tempo em que o Império Romano era mais poderoso e atuante. Vejamos hoje o que significa afirmar o reino de Deus já chegou. Como podemos afirmar que esse reino chegou se o mundo parece caminhar na direção contrária ao reino? Qualquer pessoa pode ver que, tanto em igreja, em qualquer denominação,
católica, evangélica, pentecostal, muitos ministros e grupos cristãos se fecham em uma forma de religião narcisista e autorreferencial, descomprometida com a profecia do reino como transformação do mundo. Ao contrário disso, meus amados, o reinado divino pede antes de tudo conversão, isto é, voltar atrás e regressar a uma relação de aliança, de felicidade, de compromisso com Deus. Mais tarde, o próprio Jesus vai dizer: não é quem me diz Senhor, Senhor, quem entra no reino, mas quem é de fato realiza a vontade de meu Pai. Mas quem de fato realiza a vontade de meu Pai. De qualquer modo, João escolhe a todos e não considera ele mesmo como a realização das profecias. Ele vê as profecias realizadas na pessoa do Cristo que vem após ele. Esse virá após mim. Significa que o Cristo o seguirá como discípulo. Jesus se insere na história como discípulo de um profeta e ele é acolhido pelo povo como profeta. Também nós, se somos verdadeiramente cristãos, temos de ser discípulos do profeta Jesus e viver o profetismo que nos é pedido. Para revitalizar o profetismo, João Batista se coloca no deserto entre o Rio Jordão e a Terra Prometida. É o lugar da antiga conquista da terra e do êxodo. Foi pelo Rio Jordão que, segundo a Bíblia, os hebreus entraram na Terra Prometida. Então, o Jordão tem uma dimensão simbólica na história de Israel. Era como se, ao ser mergulhado naquele rio, batizado, as pessoas e comunidades passassem de um império do mal de Roma ao reinado divino. A palavra usada para significar banho, miké, tem duplo sentido, banho e esperança. Daí o batismo de João podia ter um sentido de anúncio do reino futuro. Hoje podemos atualizar isso dizendo: só se vive um cristianismo profético retomando uma espiritualidade libertadora, assumindo as causas. Podemos ser profetas como João Batista e como Jesus, assim viver o advento como tempo de retomada da expectativa do reino. Meus amados e amadas de Deus, vamos pedir ao nosso Pai que nos capacita e nos dê esse entendimento para assim melhor vivermos o nosso tempo de misericórdia, de perdão, de luz, caminhando a cada dia. Um bom domingo para todos nós e até o próximo com o poder de Deus.